avaliação por hora. Bem, Cláudio, vamos já por hora agora também olhar para a avaliação que é feita pelo governador do Banco de Moçambique, quando do Conselho Coordenador do Banco Central, que resolveu-se muito recentemente. Temos a informação já na tela, passo já a fazer a leitura. O governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, diz que as perspectivas da nossa economia são positivas, já estavam incorporados os riscos pós-eleitorais na nossa visão. Hoje só se estão a realizar, não são uma coisa nova em que, como tal, temos de ajustar as nossas previsões, é uma realização daquilo que nós estávamos a ver. Ou seja, estamos em outras palavras que o governador do Banco de Moçambique diz que essa situação atual que está-se a viver nesse período pós-eleitoral, numa situação nova, já estava mesmo incorporada aquilo que eram as previsões que vinham sendo feitas pelo Banco de Moçambique logo à entrada deste ano. Ou seja, o Banco de Moçambique já previa estes riscos pós-eleitorais. Quando o Banco de Moçambique surge nesta altura, estamos neste processo ainda de estar-se a absorver as várias manifestações, digo do ponto de vista de posicionamento na esfera social. Temos o Banco de Moçambique, quando surge o momento, diz que praticamente não é uma grande novidade, isso não tem um impacto que o Banco de Moçambique acha que pode, de certa forma, vir a subir a taxa de juros. Ou seja, o Banco de Moçambique está a dizer, em outras palavras, que já esperava uma situação dessas pós-eleitoral, mas não diz se era nessa magnitude. Como é que olha para essa comunicação feita pelo governador do Banco Central? Bem, em primeiro lugar, eu olho como uma comunicação aqui cheia de otimismo, sobretudo com aquilo que é o contexto da realidade econômica e aquilo que é o pronunciamento do governador do Banco Central. Porque se nós formos a ver para o primeiro e segundo trimestre do presente ano, na atividade econômica, tivemos um crescimento da atividade econômica no primeiro trimestre de 3,2%, portanto, excluindo até o gás, a indústria de GNL, portanto, gás natural liquefeito, tivemos um crescimento no primeiro trimestre de 2,3%, ou seja, 0,9 pontos percentuais são justificados pela indústria, portanto, de gás. E, tanto, tudo isto, computando-se o gás e outros setores da atividade econômica, no primeiro trimestre tivemos um crescimento de 3,2%. Já no segundo trimestre do presente ano, tivemos um crescimento de 4,5%. Portanto, a atividade econômica cresceu em 4,5%, excluindo aqui a indústria de gás natural liquefeito, tivemos um crescimento de 3,6%, o que mostra que a indústria de gás, portanto, natural liquefeito, tem estado aqui a apresentar um papel aqui fundamental naquilo que tem a ver com a atividade econômica do nosso país, representando para o segundo trimestre um crescimento, portanto, ou contribuindo com um crescimento de 1,3 pontos percentuais. O que eu disse antes, que é um discurso repleto de muito otimismo com aquilo que tem a ver com o cenário realístico da nossa economia, é fundamentado por seguintes posições. Já entre o primeiro e segundo trimestre, portanto, a economia mostrou uma resiliência, portanto, estando aqui a crescer, mostrando, portanto, está a crescer relativamente aos outros períodos da Covid, períodos que tivemos aqui assolados com mudanças climáticas, mostrando aqui alguma resiliência, mas para além da indústria extrativa, que no primeiro trimestre contribuiu com 10,5%, este segundo trimestre tivemos a indústria extrativa a contribuir com 17,5%. Mas há aqui setores, esses setores na qual acabo de mencionar, sobretudo a indústria extrativa, ela não ressente-se com as manifestações, ou seja, as manifestações não têm muito impacto para este setor, de forma direta. Mas há aqui setores que logo a priori já têm impacto, estamos a falar do setor de comércio e serviços. Se formos a reparar, a transportes e comunicação. No primeiro trimestre do presente ano, este setor cresceu em 2,2%, ou contribuiu para a atividade econômica em 2,2%. No segundo trimestre, logo cresceu para 3,5%. E logo, se formos a reparar, são logo a linha da frente dos setores que são atingidos com as manifestações. Como é que é possível? Nós ainda temos projeções positivas de crescimento de outros setores, quando logo um dos setores que mais contribuía na atividade econômica, logo já está a ser de forma direta afetada, portanto, por essas manifestações. Falei de transportes e comunicação, que antes, no primeiro trimestre, contribuiu com 2,2%, aqui no segundo trimestre 3,5%. Mas depois temos aqui o setor da hotelaria e restaurante. Portanto, no primeiro trimestre contribuiu aqui com cerca de 1,5% e logo subiu perdão, não 1,5%, 4,1% e depois subiu no segundo trimestre do presente ano para 5,6%. Portanto,
a hotelaria e restauração tiveram aqui contribuições aqui significativas. Aliás, deixe-me dizer que, além da indústria extrativa, o setor da hotelaria e restauração contribuiu, sendo o segundo setor que mais contribuiu. E estes setores ficaram totalmente inoperativos como corolário das manifestações. Então, já se pode esperar que no terceiro e quarto, sobretudo o quarto trimestre, que é o trimestre em que estamos a viver essas manifestações, vamos ter aqui quedas sobre essa contribuição destes setores. Então estamos a dizer, em outras palavras, que esta colocação que é feita pelo Banco de Moçambique não é realista. Se olhar para o atual cenário e olhar para esta matemática toda que está aqui a fazer, essa comunicação que é feita pelo Banco de Moçambique não espelha a realidade da nossa economia. Eu diria que... De ponto de vista de perspectivas económicas, o Banco de Moçambique diz que as perspectivas económicas mantêm-se boas para os próximos, pelo menos a curto e médio prazo. Bem, o curto e médio prazo do Banco Central fala-se de 8 trimestres. Então, nós já estamos aqui no primeiro trimestre das perspectivas que o governador está a falar. Logo a priori, no primeiro trimestre, nós temos aqui um colapso econômico. Eu até posso dizer confortavelmente colapso econômico, porque estamos a falar de uma inoperatividade total de todas as cadeias e setores da economia. Estamos a falar do setor, por exemplo, de serviços financeiros, que no primeiro trimestre contribuiu com 1,5%, depois aqui mostrou resiliência, contribuindo agora no segundo trimestre com 4,4%, o que mostra que é um setor que já vem com uma resiliência arrojada. Mas agora nós não podemos ver, porque percebemos que o setor de serviços financeiros esteve totalmente inoperacional. Tanto os bancos fecharam as portas, as seguradoras, e tivemos até aqui, portanto, no mercado cambial, tivemos uma total queda do próprio mercado cambial, que, portanto, por dia tinha operações de 60 milhões de dólares, depois aqui reduzindo 75% para 14 milhões de dólares diários. Então, já estamos a ver que estas manifestações estão aqui a trazer de forma direta impactos nefastos à economia, porque vem a reduzir o ritmo da atividade econômica. E para restabelecer o ritmo da atividade econômica é muito complexo, porque é muito mais fácil, como tudo na vida, é muito mais fácil destruir do que construir, porque temos aqui num cenário total de ambiente de riscos e incertezas. Eu tenho até informação de que houve uma corrida aos bancos. Vários agentes econômicos tentaram, portanto, mobilizar os seus depósitos, tanto porque já não tinham confiança no próprio sistema financeiro, num contexto exacerbado por questões de insegurança, portanto, e questões aqui de riscos e incertezas. Daí que é um pouco aqui, diria, inusitado esse pronunciamento de projeções positivas, a não ser que o Banco Central esteja a fazer projeções com recurso apenas ao gás natural liquefeito, porque esta é uma indústria que está em exceção, está portanto, em atividade aqui muito animada, bem aquecida, e que pode, portanto, aqui consubstanciar-se em valores de contribuição para a atividade econômica elevados. Mas nos outros setores, e depois até eu digo que é inusitado, porque tem esse aqui o imperativo da diversificação econômica. Não podemos estar aqui a depender somente de um setor, sobretudo a indústria de petróleo e gás, que já dissemos de que são exportações, sobretudo de commodities. Porque mas, Clésio, mais do que olhar para setores, estamos a falar daquilo que é a nossa estrutura econômica. Estamos aqui a falar de que a nossa economia, neste momento, é dependente daquilo que são os acontecimentos na indústria de gás e petróleo, e por isso que faz essas projeções de crescimento econômico cada vez mais otimista, avaliando aqui os ganhos de gás e petróleo. Mas nós temos que olhar para aquilo que é o peso da nossa economia. Estamos a falar do comércio informal. É um comércio informal que ficou praticamente encerrado. Mais do que discutirmos a questão de setores como a indústria extrativa, que alguns consideram setores de elite, vamos olhar para aquilo que é onde o cidadão moçambicano sente mais, que é o comércio informal. Quando aparece um discurso desse do governo do Banco de Moçambique, diz que, em outras palavras, que essas manifestações não estão a ter impacto negativo na economia, se assim podemos dizer, ou mesmo na magnitude em que muita gente pensava. Ou seja, o Banco de Moçambique mantém as mesmas projeções de crescimento econômico em torno de 4 a 5% para o fecho deste ano, mesmo com essa situação de a entrada do terceiro trimestre do corrente ano, estamos a viver este quase que colapso da economia moçambicana. Como é que faço chegar essa informação a um vendedor informal que ficou impedido de exercer a sua atividade num período normal de 2 semanas? Eu vou chegar a dizer ao vendedor informal que, olha, o governador do Banco de Moçambique diz que o impacto não é muito grave e tu podes continuar a ficar em casa, por exemplo. Bem, nessa perspectiva. Bem, se calhar o governador esteja aqui a trazer aqui perspectivas otimistas
para não deixar colapsar por inteiro a economia. Porque, de facto, não tem como, porque o vendedor informal ele é um agente econômico racional. Ele percebe qual é que é o cenário, qual é a conjuntura econômica na qual ele está inserido. Daí ele começa a formular as suas expectativas ou começa a formular aquilo que é o seu juízo, tanto de pensamento. Ele percebe que a este ritmo, nem basta irmos longe. Se vamos aqui aos mercados, vemos as mamanas, elas conseguem dizer naturalmente que aqui estamos em situações de estreitar do ponto de vista de comércio, porque não há pessoas para vender, não há também onde adicionar produtos, e se há onde adicionar produtos, já adicionamos a preços mais altos e sabemos que aqui há produtos que têm muita elasticidade de preço-procura, ou seja, quando o preço aumenta, a procura reduz, porque as pessoas ficam menos estimuladas tanto a aquisicionar esses produtos. Daí que esses pronunciamentos podem não refletir a realidade, sobretudo daquilo que é o comércio informal, daquilo que são os setores que estão, tanto terra a terra. Nós, moçambicanos, costumamos viver assim de forma terra a terra, tanto comprar produtos em mercados informais, comprar em barracas, bancas. Então, tudo isto aqui, nós não teremos como dizer que as perspectivas ainda se mantêm positivas para esse segmento de agente econômico que tem extrema relevância, porque, aliás, boa então, parte... poderá ser esse um discurso para não criar alarmismo, aquilo que é, do ponto de vista de perspectivas económicas em Moçambique, quando é o governador do Banco de Moçambique a trazer um discurso otimista, acaba também não criando alarmismo na parte dos potenciais investidores. Poderá ter sido essa a estratégia de comunicação do Banco de Moçambique? Exatamente, essa poderá ser essa estratégia de comunicação do Banco Central, porque, repara, eu tinha dito antes que já tivemos informação de pessoas a mobilizar os depósitos. O Banco Central tem o controle do sistema financeiro, percebe essa intenção dos agentes econômicos não terem mais confiança, portanto, na economia nacional, na conjuntura econômica e no próprio sistema. Então, o governador sentiu-se aqui com urgência de aparecer, dar um discurso mais otimista, porque não é verdade, nós todos sabemos que as manifestações têm exercido aqui impactos extremamente significativos, sob o ponto de vista aliás, a estratégia é essa mesmo, de gerar-se uma inatividade econômica para poder estreitar as condições de vida, portanto, dos moçambicanos. E não é possível aqui, nós, diante deste todo o clima de incerteza, risco, nós aqui ainda mantemos projeções aqui otimistas sobre o ponto de vista daquilo que é o médio prazo. Nós temos aqui uma situação em que não está claro que falhou-se, sob o ponto de vista econômico, Moçambique vai ter que retrair, porque já havia aqui, conforme eu tinha dito na minha locução anterior, mostrei aqui alguns dados que evidenciam que havia uma resiliência em setores, portanto, que estão desassociados da indústria extrativa, setores que depois têm impacto direto naquilo que tem a ver com a vida dos moçambicanos, sobretudo com o comércio informal. Portanto, tem ligação direta, falamos do setor de transporte e comunicação, transporte, portanto, as pessoas transportam bens e serviços para os mercados, e as pessoas também se fazem transportar pelos transportes para se poder aceder aos mercados. Por aí, daí que nós percebemos que a intenção ou a estratégia de comunicação do governador do Banco Central manter, portanto, aqui A ideia é não criar alarmismo sobre as perspectivas económicas. Exatamente, a ideia... Clésio, vamos só observar o nosso primeiro intervalo, não sei, daí voltamos no piscar de olhos. Até já.